Liberdade e permanência, solteiros e casados. Bem-vindo de volta à série Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus, nossa série em 1 Coríntios. Voltamos! Yes! Aqui continuamos então a série Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus. Vamos falar sobre liberdade e permanência. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a primeira parte disso e no próximo episódio, uma segunda parte. Hoje vamos falar sobre solteiros e casados. Lembra que a gente já falou um pouquinho onde paramos da última vez? E a gente vai falar então hoje sobre solteiros e casados e essa tensão entre a liberdade e permanência. Será que esse papo é só sobre solteiros serem livres e os casados terem que ficar mais permanentes em alguma coisa? Ou é um papo para os dois casos aí? Vamos ver sobre isso hoje em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 ao 17, tá bom? Já abre tua Bíblia ou deixa aí anotado para você ler depois. Eu vou ler com você agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 ao 17. E você fica aí também ligado para a segunda parte desse papo, que a gente vai continuar falando de liberdade e permanência, mas em outro âmbito. Hoje, agora, nesse exato momento, solteiro e casado. 1 Coríntios capítulo 7, verso 8 em diante, diz assim: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Verso 12. Aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Verso 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que teu Santo Espírito ilumine mentes e corações e Jesus possa ser conhecido, possa ser formado em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos falar sobre liberdade e permanência. Você já viu que é um texto polêmico, a gente continuando aqueles papos lá de solteiro ou casado, qual que é melhor, a gente já tinha dito lá que viver solteiro ou casado, para a glória de Deus, é um presente que foi dado, então um dos dois caminhos aí, solteiro ou casado, e a gente vê que o fluxo natural, o fluir natural do texto vem para essa parte, quando o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, diz: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Então, a gente vai falar sobre liberdade e permanência na vida tanto de solteiros e casados, como lidar com a liberdade e, ao mesmo tempo, permanência. Pensa que esse mundo em que eles viviam, aquele mundo antigo, lá em Corinto, toda aquela coisa em volta deles, era um mundo de muita instabilidade. Lembra que Corinto era um lugar de muita... era um portuário, um lugar de muitas idas e vindas, muita gente chegando e partindo, muita gente começando coisas sem terminar e indo embora, muita gente indo, fazendo o que precisava fazer e partindo, muita ascensão social e também derrocada social, uma loucura e principalmente um lugar de muita flexibilidade sexual. Todo mundo fazia o que queria, do jeito que queria, porque era da cultura deles fazer isso. Então, sim, uma loucura para se viver. E aí,
no meio disso, Deus está trazendo a conversa da estabilização para essas pessoas. Então, no meio de tanta loucura sexual, talvez muitos estavam indo para um lado de tipo, não, eu tenho que me trancar num quarto, ficar lá e tal. E outros indo para um lado de tipo, bom, Cristo me libertou, eu sou livre para fazer o que eu quiser. A gente já falou disso em outros episódios também, como Deus fala que não é nada disso, nenhum dos extremos, mas Ele quer sim dar algo diferente. Então, ao bater dessa onda, sabe, um lugar portuário que a gente consegue se ver também numa sociedade que é assim, né? A onda bate para cá, a gente vai para lá, a onda volta, a gente volta. O vento bate, o vento vem, muitas coisas que vão nos assediando, nos mudando, assediando o nosso coração, e a gente vendo qual que é a outra moda, a próxima moda. E ao falar sobre vida de solteiro ou casado, é a mesma coisa, muita coisa levando o nosso coração para frente, para trás, como ondas nesse lugar portuário chamado Corinto, que é a nossa volta também a mesma coisa, ondas de pensamentos vêm e vão e levam e trazem coisas diferentes, coisas novas, ventos para lá e para cá, pessoas e pensamentos indo e vindo, relacionamentos começados, terminados, estragados, quebrados, traumatizados, e Deus vem para trazer estabilização para essas pessoas. Portanto, eu preciso que você já preste atenção no que Deus vai falar aqui de forma geral para esse trecho e para o outro trecho, que é o chamado de Deus. O chamado de Deus doa em Jesus libertação e ordena aos relacionamentos divina estabilização. Vou repetir. O chamado de Deus doa em Jesus e ordena, o chamado de Deus doa em Jesus libertação e ordena aos relacionamentos divina estabilização, ok? Então, é isso que Deus está falando nesse trecho todo, até lá embaixo, que Deus chama as pessoas e em Jesus Ele doa, Ele dá livremente libertação para aquele que crê em Jesus como seu Salvador, somente Jesus. Deus doou libertação, Ele deu libertação dessas coisas todas que a gente falou, de instabilidade, pessoas fazendo loucuras, enfim. Mas aí, no próximo passo, Ele já ordena relacionamentos estáveis, uma divina estabilização. Olha, você vê no verso 8 e do 9 aí, a liberdade e a permanência nos dois casos. Então, liberdade e permanência sobre ser solteiro e casado. Onde nós enxergamos liberdade aqui? Quando Paulo diz, digo aos solteiros e às viúvas, digo àqueles que não são casados e aqueles que já foram e agora não têm mais o cônjuge por falecimento, é bom que permaneçam como eu. Você tem um caminho aqui para ser trilhado. Fique solteiro, viva essa vida e viva para a glória de Deus. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, qual que é a liberdade aqui? A gente está falando sobre liberdade e permanência, né? Então, Deus libertando a gente em Jesus, mas ordenando uma estabilização. Onde tem a liberdade aqui? Você escolheu o caminho que vai ser o melhor. O chamado para você é de ser solteiro ou de ser casado. Já falamos no outro episódio, então pense sobre isso. Paulo diz, eu digo que é melhor, é bom viver como eu vivo. Ele vivia sem uma esposa, ele era solteiro. E aí não dá pra gente saber se ele já tinha sido casado com alguém e alguém abandonou ele por causa da fé dele em Cristo. Não dá para saber. O que dá para saber é que o atual estado da vida de Paulo, ele falou, eu não vou casar. Se ele já tinha sido casado e aconteceu algo, ele constantemente está afirmando, está mostrando autocontrole para falar, eu vou ficar solteiro e vou ficar sozinho nesse sentido de casamento, tranquilo, para a glória de Deus. Liberdade, vai por esse caminho ou vai pelo caminho do casamento? Então você tem liberdade, mas nos dois caminhos há uma ordem de Jesus, uma ordem de Deus para uma estabilização.
Enfim, quando você vê que é melhor casar do que ficar ardendo de desejo, Deus não está falando que é para casar para você não ficar parecendo um cachorro louco no cio aí, não. Ele está falando que o casamento, então para aqueles que falam, não consigo ficar solteiro, não consigo ficar solteiro, não consigo ficar solteiro, eu tenho que casar, tem que casar, tem que casar. Casa. Faz direito, faz do jeito de Deus, nos moldes do que Deus ordenou. Beleza? Eu vou te dar uma ilustração sobre isso. Não é sobre vá tentar, não é isso que eu vou falar agora, tá? Casamento não é para você curar as suas loucuras sexuais. Casamento é para viver a plenitude da sexualidade como Deus ordenou e como Deus preparou para ser. Deus gosta, ele que criou o sexo para o homem e para a mulher viverem, aprofundarem a sua relação. Esse é o ambiente para isso, o casamento. De novo, o texto não está falando que se você for um maluco sexual, você deve procurar casar-se, porque ali vai poder fazer isso, as suas loucuras. Não é isso que fala. Está falando que é melhor casar do que ficar ardendo de desejo por casar. Então, lembra de novo que o lugar onde eles viviam, em Corinto, tinha muita loucura. Então, tipo, o cara ficar sozinho, ele não ia conseguir lidar direito com essa situação, porque muitos deles, talvez todos da igreja de Corinto, já tinham tido um relacionamento sexual, visto como era a cidade e como era toda a cultura daquele local. Então, Paulo está falando, se você não consegue agora ficar sem isso, então é melhor que você tenha um ambiente correto para isso. Ele não está falando de loucuras sexuais sendo curadas num casamento. É melhor a pessoa ser estabilizada em Deus, curada em Deus e depois casar. Mas o ponto é, você tem liberdade para ser solteiro para a glória de Deus ou liberdade para casar-se para a glória de Deus. Em ambos os casos, permaneça vivendo para a glória de Deus. Permaneça aqui vivendo para a glória de Deus. A ilustração para a gente é que pensa numa criança pedindo para a mãe, a mãe quer dar para o filho no almoço brócolis refogado no alho, um macarrãozinho, certo? E um filé de frango. Mas o filho, ele não quer, ele não aguenta pensar em arroz, ele quer comer arroz, feijão, peixe, alface e tomate. A mãe quer dar brócolis, o menino quer alface e tomate. A mãe quer dar frango, um filezinho de frango. Mas o filho quer um peixe, um filezinho de peixe. A mãe está querendo dar um macarrão e o menino quer arroz com feijão. Nós estamos falando de duas situações, de duas hipóteses, de duas escolhas que são... você tem liberdade para escolher duas boas escolhas. Não está falando escolha o que você quer. Então essa mãe, ela não tá, meu Deus, que loucura que esse menino quer. É claro, é difícil uma criança querer comer verdura. Lembra do comercial do menino que queria chicória? Mamãe, quero comer chicória. Mas as duas opções que Deus está dando para os filhos dele são ambas são boas. Então é o caso de comer macarrão com brócolis refogadinho no alho e um filé de frango, ou arroz, feijão, um filezinho de peixe, um alface e tomate, tudo muito equilibradinho nos dois casos. Qual que é o teu chamado? É o chamado para comer macarrão com frango, ou é arroz, feijão e peixe? Enfim, são coisas dignas de Deus. A liberdade para escolher coisas dignas que Deus está dando. Não para almoçar batata frita com sorvete e um bacon. Deus não está falando que você tem liberdade para isso, se você entendeu a ilustração, tá bom? Beleza. Então, eu sou livre para casar ou não. Eu casei. Mas eu não sou livre para ficar fazendo o que eu quero da minha vida assim que eu escolho uma das opções de Deus. Aí eu permaneço ou solteiro ou permaneço casado para a glória de Deus, em estabilização. Lembra? O chamado de Deus doa em Jesus libertação e ordena aos relacionamentos divina estabilização. Beleza? E vê aí do verso 10 a 16 que casamentos que permanecem para abençoar. Aí o nosso segundo ponto é casamentos que permanecem para abençoar. Do verso 10 ao 16, nós temos vários contextos, ou pelo menos uns 3 contextos de casamento. Então aqui a gente já deixou o papo de solteiro e está indo para o papo de casamento. Então do 10
ao 11 falam uma coisa, um contexto de casamento, depois outro e depois outro, tá? 10 e 11, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da mulher. Casamentos que permanecem para abençoar. Então Deus chamou a gente, libertou a gente em Jesus e ordena relacionamento de estabilização. É como se a gente fosse reanimado e Deus está falando, estabiliza, estabiliza, estabiliza. Viemos à vida e agora devemos mostrar ao mundo a realidade estável da rocha eterna, Jesus, que não fica mudando de uma hora para outra. Não, não gosto disso, vou te abandonar. Jesus não abandona aqueles que são seus. A salvação, para quem entende a palavra de Deus, do princípio ao fim, ela é doada e ela é garantida para aqueles que creem e creem somente em Jesus. Portanto, o casamento também está mostrando isso. Por isso, há o mandamento do próprio Jesus, Mateus 19, Mateus 5 também. A única coisa que Jesus fala assim, se for a única janela que Jesus abre ali para permitir o divórcio é por imoralidade sexual. Mas você vê o tempo todo, Deus falando, permaneça, fique junto, o casamento é para sempre, fique junto, ok? Então, aos casados, o mandamento do Senhor que a esposa não se separe do seu marido. Se separar, aí fica solteira assim, né? Fique sem casar de novo. Ou melhor, reconcilie-se. Essa é a grande, linda mensagem do Evangelho, que a gente deixe os nossos egos para trás e a gente deixe o orgulho e vá trabalhar em reconciliação. O chamado de Deus doa em Jesus libertação. A gente está livre do nosso próprio eu, não gosto disso, não gosto daquilo. Casados, fiquem casados. Deus está ordenando estabilização para os nossos relacionamentos, porque eles vão brilhar para o mundo à luz dele. Então, do 10 e 11 é o próprio contexto do casamento. Casado, os dois são cristãos, os dois são filhos de Deus, estão casados, permaneçam casados, não se divorciem. Essa é a ordem de Deus para você, não separa. Se separar, fica assim. Não casa de novo, porque não era a vontade de Deus que ficasse nessa loucura e água vem, água vai, onda vem, vento vai, ai gostei, não gostei, desgostei, gostei mais do outro. O amor não é assim, o amor é uma decisão de Deus e é uma firme decisão por nós e assim devemos refletir isso também no casamento. É uma linda mensagem para o mundo. Mas tem uma outra hipótese que era o que muitos estariam vivendo lá em Corinto e também podem viver aqui, que é aquele que está casado com aquele que não é de Deus. Então muitos estavam casados e aí um converteu, um conheceu Jesus e falou, rapaz, olha a loucura que está esse casamento agora. Mesmo assim, do verso 12 ao 14, Deus está ordenando para o filho. Ele não vai falar para aquele que não conhece ele, está falando para aquele que conhece. Casamento que permanece para abençoar. Fique casado. Mas o meu marido não é do Senhor. Fique casado. Minha esposa não é do Senhor. Fique casado. Casamentos que permanecem abençoam. E você vê ali dois argumentos de Paulo para isso. O próprio cônjuge que não é do Senhor é santificado pelo outro. Isso significa que agora ele está salvo? Não. Está significando que onde tem Deus, a vida de Deus é maior que a vida do não de Deus. É as trevas que tem que fugir da luz. É o pecado que tem que fugir da santidade. É o mal que recua pelo menos um passo para trás quando o bem está ali. Então o que é o casado, o cristão casado com não cristão? Como é que esse aqui está sendo santificado? Bom, ele está deixando de fazer alguma coisa. Minha esposa não gosta disso. Eu vou dar um exemplo bem bobo, a coisa do palavrão, a coisa do embriagar-se e ficar jogado no chão. A pessoa, no mínimo, ela começa a se segurar. Se os dois são assim, os dois vão descer na ladeira juntos. Se pelo menos um segura as pontas desse casamento com o andar de Deus, pelo menos um pouco o outro é santificado nesse sentido. Começa a parar, no mínimo se segura.
para fazer isso. Ele também dá o exemplo dos filhos que são santificados, ou os que são santos. Não é também que esses filhos já são de Jesus por causa disso. Mas pensa, no ambiente de Corinto, no meio de tanta loucura sexual, famílias que faz, desfaz, um que não sabe nem quem é pai, quem é mãe, tal, nessa loucura toda. Agora, tendo um que é de Deus, e mesmo que o outro não seja, e esse aqui fala, não, eu vou ficar com você, e o nosso filho vai ter uma família inteira, vai ter estabilização, ele vai ter um pai e uma mãe, ele vai ter um lar, vai ter uma estabilização. Muitas, olha só, Deus falando isso há 2000 e poucos anos atrás, e muita pesquisa recente diz que lares inteiros, estáveis, dão muito mais chance, dá muito mais probabilidade. Os números estão toneladas a favor do filho que tem o pai e a mãe em casa, que estão juntos, e aí esse filho tem um molde, tem uma estabilidade emocional também, espiritual, emocional, a ponto de que essa pessoa consegue dar passos maiores e melhores na vida. A sabedoria de Deus para que no casamento permaneça para abençoar o cônjuge e depois os filhos, certo? E aí, o terceiro caso, que é todavia, o verso 15. Se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Mas você viu que Deus falou para o filho dele, para a filha dele, no que depender de você, filho, fique junto, permaneça. Você é livre do teu ego, do teu pecado, das tuas coisas, a ponto de amar e pagar o preço para ficar. Estabilize, permaneça. Claro que Deus não está falando para permanecer em caso de abuso físico, em caso de abuso, qualquer tipo de abuso, principalmente o físico. Deus não está falando nada disso. Lembra das duas opções que Deus estava dando lá, né? Você quer arroz, feijão com peixe ou você quer macarrão com brócolis? Ele não está dando opções que não são divinas, tá? Tudo isso a gente tem que filtrar aqui. Caso de agressão, por exemplo, física, é ligar para a polícia. Não tem, tem que permanecer para Deus. Polícia, tá bom? Mas voltando aqui para a linha de Deus aqui para a gente, é que no que depender do Filho de Deus, ele vai fazer força para esse casamento, mesmo que o outro não seja cristão, ele vai fazer força. Agora, o outro não consegue lidar com a vida de Deus e está querendo... Aí sim, Deus fala, deixa aí. Aí agora é a escolha do outro que não quer a vida de Deus. Mas a força que o cristão deve fazer é para ter uma estabilização. Ok, então... Deu para entender? O marido e a esposa não crente é santificado. Os filhos são santificados só pelo simples fato deles não estarem vivendo naquela loucura que o próprio lugar ali estava. Então eles já estão separados dessa loucura da sexualidade de Corinto, da nossa volta e de muitas outras coisas. Então permanecer, o simples fato de permanecer e amar, ter compromisso, ficar, já dá um ambiente mais santo, melhor, mais de Deus, livre de algumas loucuras, um ambiente bem mais saudável para os filhos. O verso 17, encerramos aqui. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. A igreja é o ambiente de permanência. Você vê claramente que as coisas vão sendo aqui sobre casamento, relacionamentos, e o ambiente que mais deve transbordar disso deve ser o ambiente de igreja. Essa é a ordem de Deus para todas as igrejas, que permaneçam, fiquem juntos. Fiquem juntos. Mas eu tenho uma diferença. Permaneça, pague o preço. É como se fosse um casamento a igreja. Eu só queria terminar com algumas imagens sobre o que tem feito, o que nós, os seres humanos, têm feito com a igreja. A gente está fazendo de igreja fast food espiritual, que eu passo, pego meu lanchinho, passo no drive-thru e vou embora, fast food, tem que me servir, tem que dar certo para mim, eu pago o que eu quero aqui e vou embora, estou satisfeito e fui embora. Se não estou satisfeito, eu acho um outro, tem muitas opções por aí. Não deve ser assim com casamento, não deve ser assim com relacionamentos de amizades, não deve ser assim com a igreja.
Nas amizades, nós deveríamos estar, como implicação de tudo isso, permanecendo, estabilizando esses relacionamentos e ficando. Ah, mas eu não gosto daquilo que ele fez. Permaneça, seja amigo até o fim. Na igreja, eu não gosto da música que... Permaneça. Se for uma igreja realmente de Deus, onde tem evangelho, Jesus está no centro, permaneça. O chamado de Deus doa em Jesus libertação e ordena aos relacionamentos divina estabilização. Pare de namorar a igreja e case-se com ela. O próprio Deus, o dono dela, Jesus, casou-se com a sua noiva, a igreja. Jesus é o melhor modelo de solteiro para a glória de Deus. O ministério terreno dele foi para a glória de Deus. E Jesus é o melhor modelo de casado para a glória de Deus, de relacionamentos que permanecem estáveis para a glória de Deus. Louve a Jesus. Receba de Jesus a liberdade do seu ego, dos seus egoísmos e receba dele também a força para estabilizar as relações. E você ser o primeiro a falar, eu fico até o fim. Deus abençoe.